Primeiramente, me emociono enquanto estou ali cultuando o nosso Deus junto com a igreja, porque é uma honra muito grande para mim e para minha família, e só tenho que agradecer ao Senhor e a essa amada igreja que tem nos acolhido. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada um de vocês nesta manhã. Nós temos um motivo de grande ligação com esta igreja, porque, não sei se alguns sabem, mas a UMP em algum momento chamou Liga Juvenil, e essa era a época que meu pai se encontrava com o nosso saudoso pastor dessa igreja, e eles faziam a UMP funcionar pelo Brasil. Então, já ouço falar da Igreja da Lapa desde quando eu sou pequeno, lá no norte do Paraná. Mas muito mais do que isso, a família da Gabriela Garcia Rosário é desta igreja. Eu saí lá de Curitiba para encontrar a pessoa que Deus preparou, e nós hoje estamos servindo ao Senhor juntos. Mas nessa igreja também passou um presbítero, que alguns dizem que às vezes eu sou ele sou eu, que é meu irmão mais velho, o Carlos Pinheiro Júnior, junto com minha cunhada Daniela Banks. E que privilégio, porque a gente ouvia sempre os ministérios, programações dessa igreja, muito ativa. Ouvi falar muito de um tal de grande coro, acho que muitos devem ter participado, na escola dominical, tinha um teatro, sexteto, mas muito mais do que isso é o carinho que a gente recebe dessa igreja. Tempos atrás, um jovem casal teve que passar por Madrid, e como foi bom receber o carinho da igreja através do casal. Foi o tão conhecido Jabuca, é isso mesmo? Acertei? Jabuca, com a Gabi, eles passaram por ali, e nós que estamos no campo há quase 3 anos completo, é muito bom receber os irmãos, a família da fé, graças a Deus por essa igreja, na vida de tantas famílias e da nossa. Hoje estamos aqui com nossos filhos, Miguel e Esther. A gente ensaiou muito, não sei se eles vão ter coragem, se o pai está tremendo hoje aqui, imagino eles, mas eles cresceram, nasceram dentro de uma igreja presbiteriana em Curitiba, mas da cultura chinesa e taiwanesa. Então, quando pequeno, eles já estavam aprendendo a falar e saíam algumas palavras em mandarim. Agora, nessa idade, algumas palavras saem em espanhol, e é assim que é filho de missionário. Mas eu gostaria de convidá-los à frente, minha filha pelo menos, o Miguel, não sei, vamos lá. Eles ensaiaram um trechinho de um hino muito famoso, que todos nós conhecemos. Enquanto eles estão chegando todos acanhados, eu vou contar que minha filha e meu filho têm sido missionários na escola. Esses dois, eles já sabem que eles estão indo para a escola para levar o nome de Jesus. E recentemente, na Páscoa, eles foram se apresentar e minha filha saiu distribuindo convitinho: vão lá para a igreja, vem me assistir. E de repente, toda a escola na Páscoa aproveitou o feriado, viajou e ninguém foi ver ela. Ela voltou para a escola e Deus já tinha preparado o caminho. Deus, através da professora, disse para a Gabriela, falou: manda o link da apresentação e toda a classe, toda a turma vai assistir a apresentação dela. Então, se você pensar que nós estávamos orando para que uma família, 2 fosse à igreja, Deus preparou que a professora deles colocasse a palavra de Deus, a cantata, para que todos os alunos assistissem. Isso é a mão de Deus junto aos missionários. Mas eles ensaiaram um breve trecho do coro de um hino. Minha filha, está preparada, dona Esther? Opa! Ela está com 6 anos, gente. Você tem que se espelhar como esses jovens que estavam cantando aqui, hein, filha? Tá maravilhoso. Louvor ao nosso Deus. O Miguelzinho vai ali atrás e a mãe empurrando, como sempre. Vai dar tudo certo. Vamos lá.
Amém, amém. Deus abençoe. Continue assim, filhos. Obrigado. É muito importante que as famílias missionárias coloquem também seus filhos. É a primeira família, né, a ser pastoreada, e eles têm sido assim, têm entendido a nossa missão. Por isso me alegro e queria compartilhar com a igreja a alegria desta família em missões. Antes de iniciar a mensagem de Deus, também digo da alegria, porque essa é a primeira igreja. Nós chegamos há poucos dias de Madrid, passamos uma noite lá porque o avião atrasou, passamos no aeroporto e ainda não cheguei no meu estado, ali não cheguei no Paraná, em Curitiba, para pegar um friozinho. Estamos aqui passando esse calor bom aqui, porque lá na Espanha estava perto de 40 graus. Não sei se você gosta de calor, mas não recomendo. Irmãos, humildemente, com o temor do Senhor, quero trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós não temos tido nesses últimos 3 anos grandes igrejas, não é todos os domingos que eu prego lá na Espanha. Nós visitamos muitas famílias, evangelizamos, fazemos estudos bíblicos, mas creio que a palavra do Senhor é preciosa para os nossos dias, para o nosso coração, e eu quero compartilhar essa palavra que já nós começamos a ler na liturgia, que está em Colossenses, sob o tema A História que Inspira Esperança. Uma palavra cristocêntrica, como lemos ali a partir do capítulo 1, verso 13. Se você puder depois em sua casa novamente voltar seus olhos, sua atenção a esse texto. Aqui nós temos a excelência da pessoa e a obra de Cristo, uma mensagem onde Cristo é o centro das nossas vidas e deste mundo, e Ele precisa ouvir isso, esse mundo. Mas eu quero destacar nessa manhã o trecho que antecede, que é o capítulo 1, dos versos 13 ao verso 12. Gostaria que os irmãos acompanhassem essa leitura. Capítulo 1, versos 3 a 12. A palavra do Senhor diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Versos 4 e 5. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança
que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Verso 6, chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Temos que dar graças a Deus por igrejas, como a Igreja Presbiteriana da Lapa, que tem tido esse amor, essa esperança do verdadeiro Evangelho, não só aqui no Brasil, mas também fazendo missões. Chegamos na Espanha após longos anos de oração. Estava espiando a terra, fomos 2 vezes antes. No momento de pandemia, mesmo assim Deus abriu as portas e chegamos ali com muitas restrições. A nossa recepção, para quem não sabe, não foi nada convidativa. Nos primeiros dias, em 24 horas, a Gabriela já estava no hospital com problema de saúde. Eu peguei Covid semanas depois. Por 2 meses, tinha esses 2 baixinhos aqui preparados pelo Senhor, estavam nos servindo. Eles faziam a cozinha, ajudavam na comida, com 4 e 6 anos. Olha a importância de orarmos pelos filhos e termos eles junto, nos ajudando como família. Eles estavam ali, hospedados na casa de um pastor, que tão bem nos recebeu, mas esse foi o primeiro cenário. Um cenário que não foi bom nos primeiros meses. Dizem que a Espanha, por muitos anos, foi um cemitério de missionários, porque a dificuldade era tanta que os missionários iam perdendo muito sua fé, e ali morriam, e o Evangelho não prosperava. Cenário difícil, mas que ainda assim surgiu um grande desafio para as nossas vidas. Eu digo que é o cartão de boas-vindas que estávamos recebendo. Em um país que o índice de cristão ainda está por volta de 0,8%. Vou repetir, um país com 0,8% de cristãos. Quando somamos a igreja latina, essa igreja que migrou das Américas para lá, nós temos então em torno de 2%, mas os espanhóis 0,8%. Um país que o número de ateístas e agnósticos ultrapassou o número de cristãos católicos romanos. Pela primeira vez na história, em 2019, o número de agnósticos e ateístas superaram o número daqueles que confessavam a fé da Igreja Católica Romana. A Gabriela foi fazer classe de espanhol. É a nossa professora lá em casa. As crianças também, mais do que a mãe. Porém, Gabriela foi fazer uma classe de espanhol e sua professora espanhola disse: Gabriela, que pena que você faz parte da igreja protestante, porque essa igreja, ela fracassou aqui na Espanha. A igreja reformada, a igreja protestante, perdeu espaço, não ganhou, foi expulsa dessa terra. Por isso assim que eles consideram até como seita a nossa igreja. É assim o cartão de visita. Os primeiros meses começamos a descobrir como seria. Mas foi em meio a esses dados, essa chegada, que pouco mais de 20 dias no país, uma professora de Campinas liga para mim e me diz: tem uma família que está em Madrid, está precisando do apoio de vocês. A gente se encontra pela providência divina. Esse casal eu tinha pastoreado em Curitiba eles. E ali então nos reencontramos, agora com eles com 2 filhos pré-adolescentes. Nós então podemos ouvir desse casal: temos que agradecer às igrejas do Brasil, porque vocês estão aqui. Ele chegou a fazer um vídeo e transmitir esse vídeo, porque ele disse assim: é a segunda vez que mudamos de país aqui na Europa, porque o que nós enfrentamos aqui, falta de amizade, bullying na escola dos filhos, falta de amor, de receptividade, tantas coisas, fizeram que a gente chegasse em Madrid
na Espanha para tentar começar a vida, mas nada está dando certo. Então nós tivemos uma última força de lembrar da fé que nós tínhamos no Brasil. Fomos ao nosso quarto em janeiro e oramos a Deus dizendo: Deus, o Senhor existe, queremos uma prova. Nossos filhos estão passando por grandes problemas, nosso casamento não está bem, podemos aqui acabar com tudo. E a oração deles não durou 30 dias, então a gente tem um encontro, eles nos abraçam, agradecem e falam: é por causa de vocês, das igrejas, enviando missionários, que famílias estão sendo preservadas e salvas fora do Brasil. A filha desse casal, com 13 anos, passou mais de 40 dias lutando no hospital pela vida por causa da depressão, 13 anos de idade, e tentando tirar a vida muitas vezes, por isso estava preservada no hospital, um hospital chamado Menino Jesus, mas aonde o pastor não era bem-vindo, por muitas vezes o hospital proibia a minha entrada, por ser pastor. Então ali a gente ficava no jardim com os pais todas as manhãs. Foi uma guerra espiritual, como sabemos, como a palavra de Deus nos diz. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do mal. Estávamos ali no jardim do hospital orando por essa menina, e toda vez que orávamos, as enfermeiras diziam: algo está acontecendo com essa menina num quarto protegido. E foi assim por 40 dias que Deus tocou o coração desse casal. O casal um dia chegou na manhã, quando combinávamos ali bem cedo para orarmos por ela, e trouxe uma sacola com vários ídolos que eles tinham em casa. Durante viagens que fizeram, foram comprando algumas coisas que diziam ser para proteção da casa, e ali eles entenderam que aquilo ali podia não mais fazer parte da vida deles, porque eles estavam conhecendo a verdade do Evangelho, estavam reconfirmando a fé deles, que tinham se perdido durante as viagens que fizeram. E isso foi até que essa menina sai do hospital, muitas vezes ali saindo poucas horas, a gente atendendo, mas se você não sabe, eu peguei essa sacola e disse: esperem aqui. Atravessei a rua na frente, no parque principal, como se fosse Ibirapuera. Ali dentro a Espanha fez uma homenagem a Satanás, com um grande obelisco ali, com uma grande escultura do anjo caído, aonde muitos satanistas se reúnem, e ali com toda aquela sacola, aqueles deuses ali, a gente foi ali, entregou junto com o pastor, deixei ali a sacola, dizendo: essa menina, essa jovem é do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e entregou sua vida para que ela tivesse vida, a família dela tivesse vida. Isso é a opressão que existe num país que abandonou a fé, abandonou Deus. E ali voltamos, e essa menina, quando completa 40 dias, ela me chama num domingo pela manhã e diz: pastor, obrigado por todo o tempo que você me acompanhou, mas eu quero imediatamente te encontrar, que eu quero ouvir mais a respeito desse Deus e desse Jesus. E eu falei: está na hora certa, estou chegando na igreja, vamos para a igreja. E ali a família começou uma caminhada de discipulado, a mãe da menina foi batizada, e assim nós estamos acompanhando por 3 anos essa família, com essa família então se achegando perto de Cristo Jesus, porque a esperança do Evangelho, a esperança da palavra verdadeira está chegando em todos os cantos, por causa de igrejas que estão orando e investindo e indo em missões por todo o mundo. Isso só foi os primeiros 40 dias. Imagine como a nossa vida nesses últimos 3 anos tem sido para a glória de Deus, por famílias que estão se entregando por não conhecerem a verdade do Evangelho. E queria que você entendesse esse contexto. Vamos pregar a palavra e junto vamos dizendo a respeito das missões. Mas são histórias como essa, num país que vive um dos maiores índices de depressão
entre os espanhóis, que hoje vamos nos fortalecer pela palavra de Paulo e Timóteo aos Colossenses. O apóstolo Paulo dá graças a Deus quando lembra e ora pelos Colossenses, assim como nós, quando minha família, meus filhos estão orando por vocês também. A gente se fortalece como família mesmo distantes, porque a gente sabe que a igreja está orando por nós, nós orando por vocês, assim como o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses. A oração é muito importante para a obra missionária e eu queria que você nunca esquecesse disso. Não sei como eu posso ajudar, meus irmãos, o que mais nós precisamos, eu e minha esposa temos isso muito certo, é você lembrar de orar por nós. Porque o que acontece diariamente é todos os dias um enfrentamento de batalha espiritual. Deus tem sido o nosso provedor através dos irmãos, Deus tem sido bondoso. A segunda música do louvor que foi cantada me emociona porque Deus tem estado junto conosco. Mas o que nos fortalece para esse evangelismo no mundo é a oração da igreja. Eu queria que vocês se empenhassem, se esforçassem, continuassem, para que lembrasse que Deus tem os seus santos que precisam ouvir da palavra dEle. E assim levanta missionários para chegar até esses povos. Continue orando por missões, pelas famílias missionárias, para que a fé, a esperança que nós temos em Cristo Jesus possa libertar os cativos, curar os enfermos, salvar os pecados daqueles que estão vivendo em opressão. Foi assim quando Jesus começou seu ministério e foi viver aos confins, aonde precisava ali a luz de Deus brilhar, em lugar onde tinha trevas. E meus irmãos, pode ser um país muito pacato, como diz em espanhol, pouco a pouco. É a palavra que a gente mais ouve. Não precisa, você tem pressa com documento? Pouco a pouco. Tem pressa para voltar ao trabalho? Não, estamos no período de siesta, vamos fechar tudo. Não é a sexta-feira, é sexta todos os dias. Vamos descansar, pouco a pouco. Mas estão depressivos, não têm amizade, não se abrem, corações fechados, porque estão oprimidos, estão com os olhos fechados, ouvidos fechados. Por isso, a importância da oração. E qual é a palavra também que temos pregado? Qual é a palavra que temos recebido semanalmente? No verso 5 do capítulo 1 está escrito: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Como dizer na Espanha e até no Brasil que você possui a verdade de alguma coisa? Todo mundo tem sua verdade, todo mundo fala que quer, ninguém briga para todo lado, nós sabemos, nós acompanhamos as notícias. A palavra do Senhor através do apóstolo Paulo está dizendo, a palavra da verdade do Evangelho. Muito mais no mundo onde todos estão defendendo a sua própria verdade, humanismo. Jovens na Espanha, eles não têm rumo, eles não têm objetivo, muito menos eles querem procurar em Deus esse objetivo. Eles não ouvem, não nos ouvem. Muitas vezes, conversando numa roda, quando a gente chega na palavra Deus, muitas vezes eles falam, nós vamos ouvir você em outro dia. Eles não brigam, eles simplesmente dão as costas e vão embora. O último foi um senhor de idade, sentado num banco de uma praça. Fui apresentar o Evangelho a esse senhor. Na hora que chega na parte de Deus e do Evangelho verdadeiro, ele simplesmente levanta e nem para despedir, simplesmente sai. Eles estão com os olhos e ouvidos fechados, e assim é aqui, porque ninguém quer ouvir mais a verdade do Evangelho. Assim seria no final dos tempos, nós sabemos. Eu tive numa pequena cidade, deixa eu contar essa experiência. Grupo familiar na casa de um missionário, numa pequena cidade. Quando você pensa em pequena cidade, estamos falando de cidades que podem começar
com 3.000 a 5.000 pessoas. Então é um pequeno vilarejo, e nessa cidade um missionário intencional está ali fazendo uma obra, me chamou para pregar, e naquele dia havia uma espanhola, porque não é normal ter espanhóis participando, é muito difícil. Essa espanhola participou, ouviu, estávamos reunidos ali num grande número de pessoas, apenas 6 pessoas, mas quando acabou a mensagem, ela quis sair rápido, e para a melhor parte de um grupo familiar, ela não quis ficar, que era a comunhão dos irmãos, para não falar o comes e bebes. Ela falou, vou partir. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. Fui até a porta, acompanhei, chamei o dono da casa e perguntei a essa senhora, por que você está indo embora? E ela disse, com muito respeito e temor, por muitos anos, tivemos orgulho de ser um país que evangelizou as outras nações. Nós sabemos tudo a respeito de igrejas, de estruturas, mas nós não sabemos nada do poder transformador de Deus. Ela disse, eu sou a única cristã nessa cidade, única, junto à família desse missionário. Esse meu povo, escuta o que ela vai dizer, para a gente repensar a eclesiologia. Nós não precisamos de mais uma igreja. Nós não precisamos, mas tem, aliás, uma grande igreja católica ali fechada. Minha família trabalhou e conhecia a igreja católica. Abandonaram a fé, mas porque ninguém veio apresentar o poder transformador da verdade do Evangelho. Não tragam, ela disse, não tragam da América a igreja, tragam a Cristo Jesus, tragam o poder transformador que liberta da opressão que nosso povo está vivendo. Ajudem a espalhar a mensagem do verdadeiro Evangelho. Por isso que eu pergunto, junto com o ensinamento de Paulo, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, vocês tiveram o privilégio de ouvir a palavra da verdade do Evangelho nesta igreja. Mas muitos lá não tiveram oportunidade. Que ensinamento para nós que estávamos chegando. Poucos meses, estava ali recebendo desta senhora uma pós-graduação, como fazer missões na Espanha. Qual evangelho temos vivido e pregado? Qual evangelho temos levado a nossos irmãos, amigos e parentes? Em 2 anos e meio, foram inúmeras mensagens evangelísticas, e aqui eu compartilho com os irmãos que para nós é de grande alegria. Foram 7 profissões de fé e batismo. Isso é muito, em 2 anos e meio. 7 pessoas que se aproximaram da igreja, foram discipuladas, passaram pela classe de primeiros passos, que passaram pelo conselho da congregação presbiteriana que temos ali, e foram batizadas. E, pasmem, um jovem que é para mim um carinho que eu tenho por ele, muito especial, ele descobriu a Cristo Jesus estudando livros de Calvino, pela internet, 18 anos, com um grau de autismo, e ele chegou na igreja dizendo, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não tenho esperança, mas me parece que através desse caminho de Cristo Jesus, minha vida pode ser transformada. Eu falei, meu irmão, vamos caminhar junto. Chegou no grupo de jovens lá, também acontece isso, não sei se acontece aqui, acho que só lá. Primeiramente, o bullying. Não faz parte, não é dos nossos. E assim foi construindo até que esse menino se tornou, segundo as palavras da líder da mocidade, o menino mais crente entre a juventude, que prega, que ora, que está ali dando apoio. E agora, antes de vir para cá, ele chegou para mim no último domingo e disse, pastor, eu queria tanto que você me batizasse, mas vai ser no próximo domingo. Mas, por favor, me ensina a evangelizar, porque nas férias, que é agora, em julho e agosto, eu vou voltar para a minha cidade, para o meu pueblo, e eu quero evangelizar os meus parentes, os meus primos. Um espanhol, 18 anos, que Deus tocou, e a igreja, a congregação presbiteriana de Madrid,
está ali fortalecendo vidas que Deus tem trazido. Esse é o verdadeiro Evangelho, a palavra da verdade do Evangelho que traz esperança em Cristo Jesus. Esses frutos a Igreja da Lapa precisa celebrar, e que germinem, possam frutificar por 50, por 100, por milhares, porque é o povo deles para evangelizar a Espanha. Essa tem sido a nossa esperança. A fé e o amor que tanto o apóstolo Paulo fala nesta carta, trazendo esperança que Cristo deixou a cada um de nós no cumprimento da nossa missão, não minha e da Gabriela e dos meus filhos, da sua missão, da grande comissão de evangelizar São Paulo, Brasil, de evangelizar o mundo, a missão que Jesus nos deixou em Mateus 28, vão e façam discípulos de todas as nações. Meus irmãos, além da congregação presbiteriana, quem nos acompanha sabe que trabalhamos também em outra organização missionária, trabalho duplo na Espanha, uma organização que só trabalha com etnias não alcançadas. Você já deve ter ouvido falar. Na Espanha toda somos 11 congregações presbiterianas, país inteiro, 11 congregações, há 25 anos trabalhando ali. A maior igreja hoje tem sido a de Madrid. Acabei de receber aqui no celular o relatório do culto da manhã que teve lá, estamos 5 horas de diferença, já estamos com uma frequência de 70 pessoas, isso é para glorificar a Deus, porque Deus tem fortalecido as congregações presbiterianas na Espanha. Mas, enquanto estamos num país como a Espanha, tem países e etnias e povos que não têm nem próximo uma igreja, um missionário e a Bíblia para eles terem acesso. É chamado de povos não alcançados. E a minha família foi levada para a Europa como parte de uma grande missão que temos chamada Crossover Global, e nós trabalhamos para que a palavra de Deus chegue em todos os lugares aonde às vezes não conseguimos entrar, mas tem um irmão que estava orando para que o Evangelho chegasse, para que descobrisse quem era Jesus. Ele sonhava. Quantas histórias você ouviu de muçulmanos sonhando com Jesus? E a nossa missão, então, engloba este homem, treina essas famílias e para que eles evangelizem seu país. Sabe o número de povos não alcançados hoje? 42% da população terrestre. Será que temos muito trabalho a fazer ainda como igreja? 42% da população mundial ainda não tem acesso ao verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo está comentando em Colossenses. Aqui no versículo 6, 7 que estávamos acompanhando, diz: esse evangelho verdadeiro chegou até vós, como também tem chegado no mundo todo, produzindo fruto, crescendo, tal como vocês ouviram e entendeste a graça de Deus, na verdade, segundo foste instruídos. Meus irmãos, diz uma coisa, eu e minha filha, a gente não consegue entrar em alguns países. Eles olham para nós, vão ver, ah lá o povo da Europa chegando, com certeza é missionário, a gente não entra. Mas a nossa organização que nós temos trabalhado, ela tem feito trabalhos em montanhas que você pode não imaginar. Alguém fala, alguém foi escalar o Everest. Mas espera aí, você sabia que tem uma grande população de nepaleses vivendo nas montanhas do Everest? E essa população não tem igreja, a palavra do Senhor, e não tem missionário ali. E os missionários locais, a gente treina eles, pessoas que estão ali vivendo da cultura deles, da agricultura, e eles estão sendo os missionários. E nós como igreja dando apoio a esses. Vou contar uma história. Deserto da África, do norte da África, 4 primos locais, que nós não temos acesso. Eles foram treinados, sabe aonde? Com a palavra do Senhor. Não é no Underjumper, não é no seminário de teologia, nos seminários de Campinas onde eu estudei. Eles foram treinados dentro de um quarto de hotel para fugir da polícia. Missionários, professores nossos iam até o hotel,
treinavam eles para que ninguém desconfiasse, passavam ali alguns dias para que eles pudessem avançar e pregar o Evangelho. Eles estavam de moto, fazendo 3 dias de viagem para chegar naquela população que vive no deserto. Ainda existe população que vive no deserto. Esses 4 primos ligaram para a agência e falaram assim: não tem mais como a gente viajar de moto não. A polícia está desconfiada. Por que a gente faz esse trajeto se ninguém passa por aqui? Eles falaram: você pode nos oferecer, comprar para nós, porque é muito caro, 4 camelos? Nós vamos enfrentar 10, 12, 14 dias de deserto para chegar nas famílias que estão morando no meio do deserto. Eles não conseguem simplesmente acordar de manhã e achar uma igreja. Eles estão indo, os missionários, até esse povo. Passaram 8 meses evangelizando, batizaram, discipularam, para a glória do nosso Deus. Ao voltar, pegaram uma tempestade de areia, e dos 4, um já faleceu no deserto, com a tempestade de areia. Os outros 3 foram para o hospital, e a polícia descobriu, com todo o equipamento que eles tinham, a palavra de Deus, a Bíblia, e dentro do hospital a polícia falou: daqui vocês já sabem para onde vocês vão, julgamento, ou para a cadeia, ou para a morte. E um dos irmãos escreveu para entregar para a família, dizendo: meu trabalho está completado, Deus me chamou para essa obra, os irmãos receberam a Cristo Jesus, e eu estou pronto para encontrar o meu Rei. Esses são o que está acontecendo, que Deus está permitindo a igreja fazer através de vocês no mundo. Continuem com essa missão, continuem com o coração orando por esses missionários. Está escrito em Mateus 24:14, vai ser o texto que eu vou trabalhar com a mocidade. E será pregado este evangelho do reino de Deus para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Meu irmão, vou repetir. E será pregado este evangelho verdadeiro que Paulo está comentando, do reino de Deus, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. E você está dizendo: como está difícil as coisas. Mas você já sabe o final da história. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai enxugar a lágrima dos nossos olhos. Mas o papel e a missão que Ele deu para a igreja, para a sua vida, é completar essa obra que começou em Cristo Jesus. Somos conservos, somos embaixadores. Estamos aqui para servir o nosso Rei, junto com Ele, fazendo a obra que Ele está fazendo. É isso que nós temos que continuar como igreja fazendo. Quero ainda, irmãos, relembrá-los no trecho que diz assim, verso 9: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aonde está soprando o Espírito para sermos agentes de Deus nessa terra? É difícil dizer isso, mas eu cresci na igreja e muitas programações, muitas atividades não foram para alcançar o perdido, foram para o nosso prazer, foi para a gente se divertir muitas vezes. Eu não estou dizendo nada contrário à comunhão dos santos, estou dizendo que nós temos que focar, porque o tempo urge, a batalha espiritual está muito grande. Vocês conhecem nos últimos 3 anos o que tem acontecido no Brasil. A palavra em Paulo, em Colossenses, que já foi lido também, para mim é muito interessante, foi lido em Colossenses 4, no momento de orarmos aqui hoje pela manhã, foi dito: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quantas brigas sem necessidade, porque o evangelho verdadeiro precisa chegar ao coração do perdido. Aonde está soprando o vento, para que possamos ser obra de Deus juntamente com Ele. Servindo ainda nessa organização Crossover Global,
Nós estamos em mais de 40 países, etnias, trabalhando ali. Além dessa história que eu contei para os irmãos, as igrejas funcionam nas casas, porque não podem cantar, não podem louvar, não podem ter um coral maravilhoso como foi hoje pela manhã, para a glória de Deus. Eles não podem, eles fazem fechado em casas, cantando baixinho. Teve uma história que eles estavam se reunindo em um poço artesiano que estava seco. Desciam com a escada para lá dentro, fizeram um buraco para poder ler a Bíblia e deixavam a Bíblia escondida. Isso é o que tem acontecido em muitos lugares. Cristãos que são afastados do seu bairro, da sua cidade, que crianças não podem estudar na escola porque os pais são cristãos. É isso que tem acontecido e nós como igreja temos que olhar para continuar a missão que Deus nos deu. Eu ainda não pude ir visitar alguns países, mas se Deus permitir, em agosto nós estaremos indo para a Etiópia, perto do chifre da África. Você sabe bem o que ali acontece, porque ali temos um trabalho também. E queremos conhecer, queremos estar com aqueles irmãos, fortalecer eles, porque nós acreditamos que o Evangelho do Senhor tem que chegar em todos os lugares. E eu queria que você estivesse conosco, orando, sabendo. Por quê? Alguém já ouviu falar aqui do Voz dos Mártires? Agência missionária Voz dos Mártires. Essa agência trabalha um passo a mais do que a nossa. A nossa prepara os missionários para evangelizar. Essa agência está cuidando já daquelas famílias, daqueles que foram martirizados. E esses missionários que vivem há 20 anos nesses países foram para Madrid. Claro, pastor, podemos utilizar a sua igreja para uma reunião nossa da liderança? Falei, perfeitamente. Falei com um outro missionário presbiteriano que está ali, organizamos. A igreja inteira nossa é com 3 lados de janela para a rua. É num salão pequeno, um salão debaixo de um prédio. Esses irmãos chegaram de viagem e a primeira coisa que foram fazer foram se reunir como amigos num culto. E eles não ficaram sentados, eles se levantaram e foram para as janelas e começavam a chorar. E eu cheguei para eles e perguntei, por que vocês estão tão emocionados? Eles falaram, há muitos anos, nós como missionários não nos reunimos como uma família da fé e podemos ter a liberdade de olhar para fora e adorar o nosso Deus. A gente só faz isso fechado. A gente está emocionado porque aqui tem liberdade. A gente está olhando as pessoas, estamos cantando, estamos falando de Deus e sem risco de perseguição, sem risco da polícia entrar. E eles estavam ali com o coração fervorosos por poderem ter a liberdade. Eles sabiam os motivos, eles têm a missão de Deus, porque a palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pergunta para missionário se as demais coisas não são acrescentadas na hora certa, no tempo certo. Porque em todo tempo, como meus filhos indo para a escola e já evangelizando. Essa é a missão da igreja, no seu trabalho, aonde você estiver, na sua casa. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, eu não vou ler aqui, mas no capítulo 3, ele vai ensinar de forma prática, lição de casa, capítulo 3 de Colossenses, de forma prática, como viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em tempos tão difíceis. Estou indo para o final. Antes de encerrar, um desses missionários estava voltando para o seu país, fechado, e ele falou para mim assim, pastor, passamos uma semana aqui. Eu moro na região do Oriente Médio, mas a opressão espiritual na vida dos espanhóis é maior do que a gente sente lá no Oriente. Só para você entender um pouco do que é um país que abandonou Deus e não conhece a Cristo Jesus. Eu tenho a alegria de poder ter um núcleo familiar, quarta-feira à noite, esse eu não troco nada, eu falei para minha família, quarta-feira à noite minha agenda está fechada, um núcleo familiar com 5 espanhóis. Essa é a maior alegria. Os missionários vêm falar comigo, como que aconteceu isso? Espanhol não abre a casa, não te convida para casa, muito menos para estudar a Bíblia.
Você tem 5 espanhóis estudando. Então, há meses foi até difícil deixar esse grupo lá que a gente está ali treinando. A dona da casa, uma senhora sozinha, abandonada pelo marido, abandonada pelas filhas, com 70 anos, dizendo: eu não quero mais viver, não tenho mais esperança. E após meses de estudo na casa dela, apresentando o verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo estava aqui entregando aos colossenses, esta senhora disse: muito obrigada por você vir gastar tempo comigo, para você reunir esse grupo. Minha vida está sendo transformada, dia após dia. Ela não fala mais em suicídio, ela começa agora a oferecer até um lanche. Pensa que no familiar lá não tem? Já tem, água, às vezes bolacha. Estamos com um lanche lá muito agradável. Eu tenho que parar o carro no estacionamento do mercado para fazer uma comprinha para levar toda vez. Mas, meus irmãos, não só ela, uma outra menina, também com o nome da minha filha Esther. A menina tem 23 anos ou 27 anos, não me recordo. Está vivendo na casa de freiras, porque a família não quer mais. E ela dizendo: eu não tenho mais prazer na minha vida. Vícios e mais vícios. E até que um dia, durante o estudo, para mim foi, eu quase pulei de alegria, eles não sabiam porquê. Essa mulher vira e fala: quer dizer que o Evangelho liberta dos meus vícios e me dá uma vida nova? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Meus irmãos, me arrepia ainda de ouvir e falar nisso. Chamamos ela, apresentamos o Evangelho, agora toda quarta-feira ela combinou com as freiras que está indo no estudo bíblico com os protestantes da seita. Vamos ver se ela não vai perder o cantinho dela. Mas assim tem sido, meus irmãos, a palavra de Deus sendo verdadeiramente pregada com o apoio da igreja, porque diz o versículo de número 13, Ele, Cristo Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É assim que tem sido a mensagem pregada na Espanha, em outros países, e eu não posso ir embora antes de dizer para você: eu não sei como anda a sua vida nesse momento, não sei como está seu coração, quais têm sido os seus pedidos a Deus, o que você tem passado. Eu vou soltar rapidamente, são 45 segundos, não sei se é lá embaixo ou em cima que alguém pode me ajudar. Tem um vídeo de 45 segundos aí, que é um pouquinho das fotos do que a gente tem, Deus tem permitido a gente viver, ali como família. É bem curto, é só rapidamente para você ver um pouquinho do nosso trabalho. Ali a congregação presbiteriana, pode deixar soltando aí, sem música mesmo, não precisa ter a música. A gente vai, minha esposa dando estudo bíblico, mas eu não posso terminar essa mensagem perguntando para você se você tem morrido todos os dias, entregue a vida a Cristo todos os dias, para que Ele possa te usar. A natureza carnal, uma guerra espiritual que acontece em nosso coração, entre as coisas da carne, fruto do Espírito. Eu gostaria que você pudesse renovar sua vida nessa manhã, ter um tempo com Deus para orarmos agora, para que Ele desperte novamente e cumpra os planos dEle para a sua vida. Acho que os 45 segundos já foi, meu irmão, obrigado. Foi bem rapidinho. Mas eu vou fazer isso deixando outro vídeo também de 30 segundos, se eu não me engano, bem pouco, está escrito deserto, meu irmão, para você sentir um pouco do que foram aqueles irmãos que faleceram no deserto, que estavam pregando. Esse só para você entender um pouquinho do que aconteceu. É um vídeo bem curto, mas é para você entender que Deus está te chamando para cumprir a obra dele nessa terra, a partir de São Paulo. Estamos encerrando, mas eu queria que enquanto você visse esse camelo, isso é um filme editado, então não é o missionário que está ali, mas é muito parecido com isso, e eles pagaram um preço, e Deus está te chamando, meu irmão, para a gente poder
cumprir essa grande comissão que Ele deu à igreja, vocês têm que agradecer a Deus primeiramente, porque os frutos estão vindo dessa igreja. Mas se você não está com um compromisso com Cristo, vamos orar nessa hora, colocando o nosso coração diante do Pai, diante de Deus, o seu Pai, que Ele está te chamando, não para ir para muito longe, para você ser sal e luz na sua família, para você deixar que o Evangelho que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, que Ele nos libertou do império das trevas, que nós somos a imagem do Deus invisível, o Espírito Santo está aqui na sua vida, e Ele quer todas as manhãs se relacionar contigo. Ele subsiste em todas as coisas, Ele é o cabeça da igreja. Volte a ter uma relação com o nosso Pai, para que a gente possa trazer paz a essa terra, para que a gente possa ser luz de Deus, sal na vida de tantas pessoas. Senhor, muito obrigado pela obra do Seu Filho Jesus. Derramou um sangue precioso, mas em primeiro lugar nós precisamos ter a consciência e morrer com Ele naquela cruz. Nada, mas nada nesse mundo pode nos prender. Temos que olhar para as coisas do alto, temos que olhar para Cristo Jesus, que enquanto esteve aqui, obedeceu a sua vontade, a vontade do Pai. E nós também não queremos mais andar ansiosos por coisa alguma. Nós queremos entregar a nossa vida novamente, renovar a nossa vida, para que amanhã seja um dia especial. A partir de hoje, quando encontrarmos a família, mandar uma mensagem para alguém que precisamos, pedir perdão, para que o Seu nome seja exaltado em todas as nações. Senhor, muito obrigado por essa igreja, que tem cumprido o Seu chamado fielmente, mas que a gente possa renovar a nossa vida humildemente, com o temor do Senhor, porque a nossa vida está oculta no Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui. Muito obrigado pela oportunidade de trazer esta palavra, compartilhar dos testemunhos que o Senhor tem feito ao redor da terra. E que o Senhor continue, Pai, nesse domingo falando aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!